Podem sentar. Meus irmãos, inicia-se um ano e cada ímpio está fazendo um planejamento para a sua vida, para ver quais são as propostas dele, do ímpio, para esse ano. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus já tem um planejamento desde que a Bíblia existe. E neste planejamento está muito claro quais são as propostas de Deus para o ano de 2023. Aqui neste salmo nós vemos uma clareza espetacular as propostas de Deus para o ano novo. Qual é a primeira proposta? Primeiro nós devemos ver claramente a doutrina desse salmo. E qual é a verdadeira doutrina deste salmo que Deus quer que nós aproveitemos? Deus quer que nós aproveitemos a doutrina deste salmo, desviando toda a nossa atenção das coisas materiais que nos cercam no dia a dia da nossa vida. E que gravemos na nossa mente, como coisa primeira e fundamental, a confiança na providência divina. Essa é a primeira proposta de Deus. Que de uma vez por todas nós gravemos em nossas mentes uma confiança total na providência divina. Mesmo quando estivermos passando por terríveis dificuldades, guardemos esta confiança até que Deus estenda sua mão para nos socorrer. Porque dos ímpios, Deus exige prestação de contas. Eles são ladrões, eles são assaltantes, eles não estão preocupados em fazer o bem, estão preocupados em se locupletarem. E abusam da liberal e benevolente paternidade de Deus, usando o nome de Deus em vão. Nesta hora, meus irmãos, neste momento especial, quando nós começamos a escrever o nosso livro, não um livro de ímpio, mas um livro de crente, hoje nós começamos a escrever a primeira página. E quando nós começamos a escrever a primeira página deste livro, é fundamentado nas propostas de Deus para este ano novo, e isso nos emociona. Vendo todas as outras páginas em branco ainda, nós começamos a escrever a primeira, temos 364 páginas em branco. E quando nós começamos a pensar o que nós vamos escrever em cada uma delas, é importante que nós estejamos sintonizados no coração terno de Deus, nosso Pai. É importante para que, através disso, nós recebamos dele a graça de estarmos andando no seu reto caminho.
Então, meus irmãos, Deus colocou no meu coração esta mensagem desta manhã para dar uma orientação de como vocês devem começar a escrever este livro de 365 páginas. Não de acordo com as propostas de vocês, mas propostas de Deus. A primeira proposta é entrega. É claro que todos nós sabemos, principalmente nós que procuramos estar querendo andar de acordo com a palavra de Deus, que é uma das coisas mais difíceis, ou se não, a coisa mais difícil que nós enfrentamos na nossa vida, é chegarmos a uma rendição plena. Nos rendermos plenamente diante de Deus e colocar a nossa vida à disposição dele, entregar a nossa vida, entregar o nosso orgulho pessoal, entregar a nossa vontade, nos entregar o nosso eu a ele, completamente confiar nele. O início de um novo ano traz no nosso coração sérias expectativas, no coração humano. Até muitas vezes um certo temor, porque nós, pelo fato de não termos fé, ou termos uma fé pequena, nós tememos o que está para acontecer. Muitas indagações surgem na nossa mente, exatamente por causa do nosso pecado. O receio do desconhecido, quando, para quem é crente, leitor da Bíblia, o futuro não é desconhecido. O porvir, o futuro, o amanhã, já está descrito na palavra de Deus. O que existe por trás de tudo isso é o inferno ou o céu. O caminho para o céu está descrito na Bíblia, como também o caminho do inferno. Então, para o cristão que ler a Bíblia, nada é desconhecido em termos de futuro. Mas, mesmo diante de todas estas circunstâncias, qual é a melhor opção para o homem? Nós que somos crentes, temos a resposta na ponta da língua? A melhor opção para o homem, primeiro, é entregar-se a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa é a melhor e mais aconselhável. O texto das propostas de Deus para o ano novo é que nós nos entreguemos, confiemos e descansemos nele. O versículo 5 do nosso texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é você que faz, é Deus que faz. Então vai ser feito. Nos Salmos 55, versículo 2, nós lemos: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. O apóstolo Pedro, homem como nós, que teve aquelas fraquezas terríveis, inclusive de negar a Cristo. Depois de ter experiência com Deus e se entregar a Deus,
Era um homem muito ansioso. A ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o apóstolo Pedro, quando descobriu que entregar-se a Deus era a solução, deixou de ser um homem ansioso e passou a ser um pregador do Evangelho, enfrentando até a morte por causa da palavra de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo dirige a todos nós, em toda e qualquer situação, um convite. Em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, por que você está carregando carga pesada? Se você está carregando uma carga pesada, essa carga é sua, produzida pelos seus pecados. Porque você não não aceitou o convite de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está dizendo aqui, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quase todo domingo, nós falamos, se não todos, que Deus está presente. Deus está aqui. Então, a primeira proposta de Deus para o ano novo, para o ano de 23, é você se entregar. Eu e você, nós nos entregamos a Ele. A segunda proposta é nós andarmos e sentirmos a sua presença. É, de fato, saber, ter certeza de que Deus está presente. Ele prometeu que estaria onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Então, se ele prometeu, ele está aqui. Então, a segunda proposta de Deus para nós, neste ano de 2023, é saber, ter certeza que Deus está presente. Estamos no início do novo ano. Estamos pisando o primeiro degrau de 365. Será um longo caminho, nada menos que 365. Meus irmãos, seria muito triste se nós tivéssemos de percorrer todo este caminho sozinhos. Que tristeza! Percorrer todo este caminho sozinho. É enfadonho, por isso que tem gente que só vive cansado. Eu conheço pessoas, inclusive aqui na igreja, que toda hora está dizendo que está cansado. É enfadonho percorrer esses 365 caminhos sozinho. Há pessoas que criticam aqueles que não se cansam. Mesmo em avançada idade não se cansam, mas eles não se cansam porque eles não percorrem sozinhos. É muito cansativo percorrer sozinho, é muito perigoso percorrer sozinho. É desagradável.
E tudo leva a crer que essas pessoas se sucumbirão durante o ano, não vencerão. Se percorrerem sozinhos, sem sentir a presença de Deus, é impossível empreendermos essa jornada de maneira vitoriosa sozinhos. Impossível. Mas a grande alegria para o crente é saber que há uma presença, há um amigo, temos um companheiro. E Jesus Cristo se propõe ser este companheiro. Veja, ele está no Salmo 23, versículo 4. A gente conhece este versículo. E na hora que precisa lembrar dele, a gente, se não andar com Deus, não andar na presença de Deus, não saber que Deus está presente, a gente não lembra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mateus 28, 20. Ele anda com a gente. E ele é o nosso mestre dos mestres, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é Cristo prometendo estar conosco. Então é preciso, meus irmãos, que de uma vez por toda nós tomemos conhecimento e consciência, nos conscientizemos que Deus está presente. Uma terceira proposta de Deus, que Ele quer que nós entendamos muito bem, para que nós tenhamos um ano novo felicíssimo. Qual é essa terceira proposta? É que nós estejamos certos, não ponhamos em dúvida que esta é a proposta de Deus. Qual é a proposta? Que Deus trabalha pelos seus. Deus trabalha pelos seus. Há muitas ideias falsas no mundo a respeito de Deus, portanto, leia a palavra de Deus. Eu já ouvi crente aqui nessa igreja citar pensamentos, provérbios do mundo, pensando que era coisa da palavra de Deus. Há muitas coisas falsas que o inimigo coloca na mente e vira um provérbio popular, que até as autoridades públicas citam como se fosse da Bíblia. Quando você vai ver os versículos, você vai ver que tem muitas palavras e aquela é apenas o encerramento, e você só entende exatamente o que significa aquilo, sabendo a introdução. Portanto, meus irmãos, há muitas ideias falsas a respeito de Deus, ideias mentirosas e até exóticas. Alguns acham que Deus não está sabendo de nada. E por isso se comportam como estão se comportando, inclusive gente da igreja. Pensa que Deus não vê nada, Deus é cego. Pensa que Deus não sabe de nada, é ignorante. Então, meus irmãos, até de acordo com o anda o mundo, de mal a pior, alguns acham que Deus fracassou e outros até que Deus morreu.
Vejam só. Muitos de nós que diz que é crente temos colocado Deus para fora do círculo da nossa amizade. Nem damos mais importância a Deus, preferimos ficar resolvendo problemas particulares em casa do que vir para a igreja. Pois é, meus irmãos. O ensino da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é outro. Por isso que é um erro tremendo não estar lendo o tempo todo a palavra de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus que age. É um Deus que intervém, é um Deus que opera, é um Deus que trabalha. É um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente. A palavra de Deus diz que Deus está trabalhando pelos seus. Veja o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Para aquele que se entrega a Deus. Para aquele que sabe que Deus está presente. Moisés, em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, ele diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietais, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que tem propostas para nós na Bíblia para este ano. A quarta proposta, meus irmãos, é outra que nós usamos muito, mas usamos da boca para fora. Nós sempre estamos dizendo que para Deus tudo é possível. Mas tudo é possível se eu creio. Então, a quarta proposta é que nós, de uma vez por todas, não digamos apenas da boca para fora, mas do coração. Creio que com Deus tudo é possível. Mas quando eu digo isso, e não está havendo possibilidades na minha vida, eu estou dizendo que eu não creio. Isso, meus irmãos, nós precisamos aprender. É incrível. Que isso não é um mantra. Mantra é coisa de espiritismo, de macumba. Não é de crente. Em tudo dizer em nome de Jesus pode ser um mantra. Você não está sentindo aquilo. Você não crê naquilo. Aí você prefere dizer para Deus tudo é possível. É verdade.
Mas, quando nós cremos e estamos com Deus, tudo é possível para nós também, por causa dele. Então, muitos problemas no começo do ano novo, eles parecem solúveis. Passaram o ano todinho e não foram resolvidos, e entraram no ano de 2023 e parecem solúveis. Quantas barreiras, quantas muralhas, quantos obstáculos. Sabe por que surgem os obstáculos no nosso caminho? Porque nós vivemos desviando os nossos olhos do foco principal, que é Jesus. Quando começam a surgir obstáculos, preste atenção, você não está focado em Cristo. É uma lição preciosa que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós focamos, em vez de estar focados em Cristo, nós estamos focados nas circunstâncias. Nós estamos focados, ficando olhando o tamanho do problema. Meus irmãos, a Bíblia nos lembra que se você tem um problema, e você é crente mesmo, Deus tem a solução. Se você tem uma necessidade, e você é crente mesmo, a palavra de Deus diz que Deus tem a provisão. Nenhum dos seus passará necessidade. Se você tem qualquer pergunta, lembre-se, a palavra de Deus, Deus tem a resposta. Não vá atrás de outras pessoas. Muitas vezes você fica perguntando coisas a psicólogos, a psiquiatras, a médicos, que não tem nada a ver com ele, é coisa que a Bíblia responde. Nós devemos aprender a viver a experiência, procurando colocar em prática esta proposta de Deus. Vamos crer que com Deus tudo é possível. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, um versículo que todo mundo conhece e que tem sido usado como mantra. Ontem à noite, antes de dormir, porque eu fui dormir na hora que eu durmo todo dia, porque é uma bênção que Deus deu na minha vida, eu dormi na hora que deitar na cama. Eu dei uma olhada na beira-mar, estava todo mundo de branco, parecia que o mundo era macumbeiro ou espírita. Dentro da igreja nós temos muita gente, a graças a Deus só socorro e sujeira de branco hoje. Então, mas tem igrejas presbiterianas e outros evangélicos, o pessoal vai de branco, ou de amarelo. Então, meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? Deus. Então, se eu creio que com Deus tudo é possível, então isso não é um mantra, isso é uma verdade. Verdade absoluta. Então, o que nós devemos, quando Deus coloca para nós essa proposta, creia que comigo tudo é possível, o que é que Ele quer? É que nós vivamos 2023, não as nossas possibilidades, mas as possibilidades dele. Nos entregando a Ele, sentindo a sua presença, certo que Ele trabalha por nós. E em quinto e último lugar para esta manhã,
Porque se nós colocássemos todas, não dava a manhã toda. É uma coisa que todos nós diariamente sai espontaneamente na nossa boca, mas nós não praticamos. A primeira proposta de Deus para nós é que nós nos entreguemos a Ele. A segunda é que em 2023, entregues a Ele, nós saibamos que Ele está presente. A terceira é que Deus trabalha pelos seus. A quarta é que com Deus tudo é possível. E a quinta é que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos viver 2023 colocando o reino de Deus em primeiro lugar, não apenas dizendo, mas praticando. É possível, eu não sei, mas não sei quem aqui fez um balanço da sua vida em 2022. Mas para 2023, Deus está dando propostas para você na sua palavra. E a quinta é exatamente colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas sabem, prestem atenção para você ser pego de surpresa e se espantar como você também está fazendo planejamento, fez em 2022, está fazendo em 2023 como ímpio. Como é que o ímpio faz o seu planejamento? Quais são as metas do ímpio para o ano novo? Em primeiro lugar, meus negócios. Em segundo lugar, minha empresa. Em terceiro lugar, meu trabalho. É assim que o ímpio planeja. Esse é um planejamento horizontal, egoísta, próprio do velho homem. O velho homem sempre está pensando na linha horizontal. O novo homem pensa também na linha vertical. Vejam, meus negócios, minha empresa, meu trabalho, tudo horizontal. A proposta de Deus para nós neste ano é: em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, nossa família. Em terceiro lugar, a igreja. E daí pode vir os meus negócios, minha empresa. E meu trabalho. A Bíblia coloca em ordem as coisas: Deus, igreja, família e depois meus próprios interesses. Isso está um versículo que todos nós sabemos de cor e salteado, que está em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, meus irmãos, nesta manhã, creio, tenho certeza que Deus me usou para trazer para vocês e para aqueles que estão me ouvindo pela internet as propostas de Deus para o ano novo. À luz da Bíblia, 5 propostas sérias, solenes, e que
se cada um de nós colocarmos em prática, surtirá um efeito benéfico para nós e para a comunidade que nós pertencemos. E as 5 propostas é entrega, certeza que Deus está presente, Deus trabalha pelos seus, com Deus tudo é possível e colocar Deus em primeiro lugar. Assim, meus irmãos, se nós vivemos assim, aí nós vamos viver como filhos de Deus. E não apenas como uma miragem. E o novo ano será para nós, agora, de fato e de verdade, um ano próspero, venturoso, abençoado e feliz. Que Deus, portanto, seja honrado e glorificado através das propostas deles em mim e em cada um de vocês. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.